começar mais uma EBD. Para você que irá nos assistir pela internet e os nossos nossas irmãs que estão aqui. Hoje é a nossa lição 3, que diz sobre o perigo do ensino progressista. Vem desconstruir a fé cristã. Fé, no hebraico, é emuná. Meu Deus. Emuná. Emuná. E no grego é pistis. Mas vê aí no meu celular aí, emuná. Para ver se está certo. Emuná. Para ver se está certo. O hebraico é emuná. Depois você pesquisa como escreve corretamente. Vê se é emuná no meu celular. No meu? Não, o meu tem internet que eu botei crédito. É o perigo do ensino progressista, mas... Vem desconstruir a fé cristã. Fé no grego é pistis, no hebraico é emuná. No Google. Desconstruir a fé cristã. A fé é pistis em grego. No hebraico é emuná. Quando você estiver pregando, você pode falar, nossa fé. Tá certo? Grego é pistis. Não, emuná. Esse tá certo. Emuná eu sei que é, grego também. Só que eu quero saber escrever. A escrita é correta. Eu sei falar, não sei escrever. A mesma coisa, tem muita pessoa não sei escrever direito. Tem muita pessoa que sabe falar inglês, mas não sabe escrever inglês corretamente. Entendeu? Meu hebraico, grego, latim é médio para cima. Emuná. Desligou, acabou a bateria. Emuná. No hebraico é emuná. Depois você procura ver como é que se escreve. Amém? Vamos passar. Pistis no grego e emuná no hebraico. Quando você estiver pregando, você fala, a nossa fé, que no hebraico é emuná e no grego é pistis. Você já aumentou seu leque já. O pessoal já vai olhar e vai falar, meu Deus, isso daí veio do tabernaculano mesmo. Ô glória. Veio desconstruir. O que é desconstruir? É o contrário de construir. Vem desconstruir o quê? A nossa santidade. 1 Pedro 1, 15 e 16. O que é santidade? Santidade é parecer menos com Adão e parecer mais com Cristo. Isso, com Deus. Vem desconstruir que a Bíblia é a única fonte de revelação. 2 Timóteo 3, 16, 17. Diz que a Bíblia foi inspirada por Deus. Aí como eles fazem? Isso daqui da santidade a gente viu na aula passada. É aquele nada a ver, tudo pode, sabe? É relativo. Bíblia é a única revelação. É a única revelação e ponto. Qualquer profeta que chegar em você e disser alguma coisa que está fora da Bíblia, pode chamar ele de anátema. É 1 Pedro o quê? Estou em cima ainda. 1, 15, 16, 17. A Bíblia diz que se um anjo do céu descer, se um anjo do céu aparecer para você e falar alguma coisa que não está no Evangelho, seja considerado maldito, anátema. Se o anjo é, imagina um profeta. Esse negócio de eis que te digo, Deus me revelou, a gente tem que tomar cuidado. 2 Timóteo 3, 16, 17. Tem outras passagens aí que dizem a respeito da palavra. Isaías 55, verso 11, assim a palavra que sair da minha boca ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e tua palavra, luz para os meus caminhos. Então, você está aqui, né?
Estou no período da verdade. Verdade? Querem desconstruir a verdade. Verdade é verdade, ponto final. João 8, ó. 8, verso 32. Conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Cristo é a verdade. A Bíblia é a verdade. Não se pode acrescentar ou retirar nada. Abre aí, Daniel, por favor. Apocalipse, tu tá sem Bíblia, né? Apocalipse 22. Verso 19. Abre aí, Daniel, Alessandro. O que está escrito? Apocalipse que? 22? Isso. Glória a Deus. Não pode tirar as Bíblias aqui dentro, não. Tem que ter Bíblia na igreja. É, né, pastor? Vou comprar umas 3 Bíblias para deixar aqui, ó. É porque também, porque vai ter visitante que não tem, né? E acaba a bateria do celular, já era. Você fica refém da bateria. Meu Deus, 21, 22, 22, qual vai ser? 19 e 18. Exortação. Uma das etimologias é ensinar com amor. Amém. Então dá, 22, Isso. 19, 18 e 19, né, cara? 22, 19, é. É. 22. Posso ler? Olha. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. Meu Deus. 19. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Meu E Deus. da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então aí tem duas sentenças, né? Para quem tira e para quem coloca. Teve Teve um cara aí que caiu de pau em cima dele, que ele falou, um cara muito inteligente, fera, que disse que a Bíblia tinha que ser atualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia é um livro atual, tempo e fora de tempo. Aí vem falar que o perigo é exortação. A Bíblia exorta, ou seja, ensina com amor, educação, ensina o caminho que deve andar. Caminho que deve andar. Deve andar. Comunhão. A Bíblia ensina comunhão. Aí teve uma pessoa que falou para mim uma vez, pastor, eu só suporto aquela pessoa porque a Bíblia diz que eu tenho que suportar uns aos outros. Aí eu falei, abençoado de Jesus. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que você tem que suportar as fraquezas do irmão, os erros do irmão, o cair do irmão. E se possível for, carrega ele no colo. Comunhão. Aqui, ó. A gente tem que ter comunhão. Tem uma passagem de Hebreus que diz aqui, sem santidade, sem santificação, ninguém poderá ver a Deus. Mas tem um outro trecho também que diz sem comunhão. Comunhão é importante dentro da igreja. Por isso que a gente vê a igreja dividida. Por quê? Porque não tem comunhão. Tem comunhão. Mas está tendo aí. Rivalidade dentro da igreja. Não pode ter rivalidade nenhuma. Tem panelinha, né? Panelinha dentro da igreja, não pode ter. Na E eu fico mais chateado que os líderes fazem isso. Na Leão é assim, pastor. Infelizmente. Não Sai pode. de lá por causa disso, sabe? Eles têm preferência, sabe? Não pode. Ovelha lá, ovelha que tem carrão. Não pode. Eu percebi Não isso, eu pode. percebi a diferença daquele irmão que chegava lá de bicicleta, e o irmão que chegava e abraça, Eu não pode. Não pode ter isso. Não gosto disso. Porque eu oferta mais, oferta menos. Não gosto de panelinha, não gosto dessas Aqui coisas na não. igreja, aqui, pelo contrário, quem oferta mais é quem eu puxo mais no pé. Chama até de crente frouxo. Vamos. Só o sangue. Posso apagar, né? Evangelista, pode apagar? Pode. Fé, o que é fé em grego? Piste. Piste. Em hebraico, Lembra do emuná. passarinho, alpiste? Aí você vai lembrar. Emuná é uma das etimologias de fé. Vamos lá. Vamos 2 Timóteo 3:1. Vamos lá. Tem na sua Bíblia aí, na sua revista. Cadê sua revistinha? Aqui, eu trouxe. Vamos lá.
Eu esqueci no sofá no domingo passado, na pressa, não chegou. Calma, caminhada. Cadê? Hoje. Olha lá, tem uma. Vira para. Vira para aqui. Segundo Timóteo. Ensino progressista. Lê pra gente, Daniel, evangelista, lê pra gente. Segunda isso daí, a leitura bíblica em classe. Segundo Timóteo 3, do 1. Ó, um detalhe antes de você conseguir ler. Antigo Testamento, livros. Novo Testamento, cartas. Reis, segundo. Reis, segundo Crônicas, segundo Samuel, carta. A carta, ou epístola, ou encíclica, ó, carta, Romanos, Hebreus não se sabe se foi Paulo que escreveu. Há uma suposição que foi Paulo que escreveu. A carta aos Hebreus? Então se tem certeza. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Pedro, outros dizem que foi Apolo. Não se sabe, mas você pode chegar. Você pode falar, eu acredito que tenha sido Paulo que escreveu. Opinião sua, você pode acreditar. Agora não pode afirmar. Agora Romanos foi Paulo que escreveu, Filipenses foi Paulo, Colossenses foi Paulo, Timóteo foi Paulo, Tito foi Paulo. A única que ele não escreveu foi essa. Vamos lá, cartas pastorais. A carta de 2 Pedro, a carta de João, show, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Embora Mateus seja o primeiro que está na nossa Bíblia, o primeiro a ser escrito, segundo os teólogos, é o livro de Marcos. Marcos, 16 capítulos e tal. Então vamos embora lá. Daí pra gente, vamos embora, a gente está aqui para ajudar a gente a aprender. Vamos embora, 2 Timóteo 3, 1 ao 9, vai. Timóteo é o quê? Livro, carta. É carta. Segunda ou segunda? Segunda. Segunda. Timóteo 3, 1 ao 9. Tá bom, beleza. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos Meu trabalhosos. Deus. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, apais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Zambes resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovam-nos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos serão manifestos o seu desvario, como também o que foi o daqueles. Meu Deus. Nossa, quantas... Então a gente está vendo aqui que pessoas têm aparência de piedade, mas não tem nada dela. A gente vê pessoas amantes de si mesmo, entre outros adjetivos que não são bons. Mas o que me chamou a atenção aqui nessa revistinha é que a destruição está vindo de dentro para fora. Meu Deus. A destruição está vindo nos nossos membros, nos nossos líderes, por causa disso, amante de si mesmo. É isso mesmo, isso é forte. Amante de si mesmo. Amante de si mesmo. Aí eu falo do Senhor, pastor, a Bíblia precisa atualizar, mas o que? Assim, ela contém tudo que está... Né, Dani? Você vê, Dani? O pessoal caiu em cima Meu de Deus pau em do cima céu. dele. Tem mais de 2.000 anos e é atualíssimo. Meu Deus do céu, tudo que está acontecendo hoje no nosso meio, fora daqui, está tudo aqui, ó. Eu faço, eu sou, eu... Não. Jesus. Quando começa muito eu,
eu aprendi isso com o meu pastor. Quando começa muito eu, já pode sair fora. Já pode começar a observar com outros olhos. pastor, eu. Não, tem que ser ele. Misericórdia, meu Deus. O João Batista foi o maior profeta nascido de mulher e disse que quando foram vir instigar João, falando, ó, tem um camarada aí, ó, que os discípulos dele batizam. Aí João falou, o amigo do noivo o marido da noiva e tal. Começou a explicar, a ensinar, e ele diz assim, importa que eu diminua e que ele cresça. Ai, coisa linda. João Batista. Ó, introdução, vamos lá, pega a retinha, vamos lá, introdução. Nesta lição, veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Certo? Bíblia. Bíblia mais, eu menos. Suas heresias propagam que a Escritura Sagrada contém erros, que Deus não é soberano, é sobrenatural, é um mito. São indiferentes às doutrinas bíblicas do pecado, relativo aos valores morais, defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, pega a tua Bíblia aí. Pega a tua Bíblia, não, pega a tua revistinha. Pega aí, vamos ver aqui junto aqui, calma aí. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, verificaremos que alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelo qual a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Lê um para a gente aí, evangelista. Descaracterização do cristianismo. A deteriorização moral. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. 2 Timóteo 3, versículo 1. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano será associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. 2 Timóteo 3, do 2 ao 4. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade, e o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo, que não aceita a norma moral absoluta, instigam a má conduta da humanidade. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação que já vivemos nos últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. 1 Pedro 1, 15, 23 e 25. Então nós aprendemos aqui pelas características, pela lista que São Paulo fez. Esse daqui é o que me chamou mais atenção, amante de si mesmo. Mas o que eu venho chamar a atenção para que nós vamos entender é que a Bíblia tem que ser mais, eu menos. A Bíblia tem que crescer e eu diminuir. A Bíblia é a verdade absoluta e a regra de fé e prática. Ou regra de prática e fé. Sem a Bíblia, eu não tenho o manual do fabricante. A Bíblia é o manual do fabricante. Manual do fabricante, ó. Manual do fabricante. A Bíblia vai me ensinar como eu andar, como eu vestir, como eu falar, como eu olhar, como eu me comportar diante das situações mais difíceis da vida. E aqui fala desse tópico, fala uma outra palavra chamada heresia. O que você acha que é uma heresia, Zé? Chuta, sabe não? É o contrário do que Deus fala. Sim. Pecado. Só que hoje em dia a gente abrangeu heresia, tudo é heresia. Heresia é quando eu quero modificar ou modifico as verdades absolutas, tais como batismo. Não precisa se batizar, não precisa tomar ceia. Jesus não é Deus. Deus
é um ser limitado. Tudo isso daqui está indo contra a nossa fé. Agora, lógico, há erros de interpretação. Eu chegar ali e falar que a mulher do fluxo de sangue, ela foi rastejando até Jesus, a Bíblia não diz, mas eu posso imaginar, ou seja, conjecturar. Isso não é uma heresia, porque não vai influenciar na sua salvação. É tudo que pode influenciar, ó, no processo salvífico. Tudo pode influenciar no processo salvífico. Isso é heresia. Ah, Bartimeu era cego de um olho. A Bíblia não diz. Mas isso daí não é uma heresia, é um erro. Erro é diferente de heresia. Erro a gente corrige, heresia cauteriza a nossa mente. Heresia. Sim, o processo. Heresia influencia no processo salvífico. Salvífico. Ou de salvação. Ah, você não precisa confessar Jesus para ser salvo. Pô, você não precisa ser batizado. Você não precisa tomar ceia. Jesus não é Deus, Jesus é um Deus menor. Jesus é Miguel. Isso daí são heresias. Deus é um ser limitado. Heresia. Pô, como é que eu não vou confessar Jesus para ser salvo? Não tem como. Sabe? Amém? Destruição de dentro para fora. Foi? Uhum. Pode apagar? Pode. Vamos lá. Vamos pro tópico 2. Lê o tópico 2 para a gente, Alessandro. Oi. 2 é a erosão da ortodoxia. Eita, agora. Meu Deus, misericórdia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento é o resultado a qualquer custo. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser um instrumento de transformação do caráter das pessoas. 2 Timóteo 3, 5 e 2 Coríntios 4, 2 e 3. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Meu Deus. Então ele veio falar. Eu expliquei um pouquinho. Deixa eu trocar essa caneta. Veio falar da Bíblia. Oh, glória, ó. A Bíblia. É a maior revelação. Ela transforma o caráter, ó. Caráter, além de característica, por que ela transforma? Porque a gente usa algo chamado fé. E quando a gente tem fé, a gente tem uma porta para ser uma morada. De quem? Do Espírito Santo, que convence. Pecado,
justiça, juízo. Aí você vai escolher se você vai ser templo, morada ou hábito, ou vai ser um lugar de visita. Quando eu sou o templo, quando eu cultuo a Deus na igreja, amém, ela pode pregar isso aqui. Quando eu sou o templo, quando eu venho para a igreja, cultuo a Deus, sinto o poder, me emociono, recebo a palavra, mas do lado de fora eu não sou a mesma pessoa. Meu Deus. Não é a mesma pessoa do lado de fora. Fora. Visita. Lugar de visitação. Quando eu te visito, não significa que eu habito contigo. Não. Não significa que eu moro contigo. Eu vou com a hora certa de ir, mas vou com a hora certa de voltar. Assim são muitas pessoas, elas só estão sendo visita do Espírito Santo. Chama o Espírito Santo quando está tudo bem, mas quando está tudo mal, esquece da presença do nosso verdadeiro amigo. Essas são as pessoas transitórias. E tem um monte, né, pastor? Tem. Misericórdia, meu Deus. O Espírito Santo só serve quando está tudo bem. Meu Deus. Pega essa daí, daí você pegar. Hein? Só serve quando está bem. Eu tenho Pastor, caso é disso por aí. isso que no Salmo 91, né, pastor? O salmista declara, né? Salmo 91, 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, só tem descanso, né, pastor? Só é abrigado na sombra do Onipotente de Deus aquele que? Então, eu não quero somente ser templo. Tem que habitar, tem que morar. Eu quero sair sim, continuamente. morada. Quando você habita, né, pastor? É continuamente, né? Habitação. É, Eu estou com o Espírito Santo no momento bom. aquele que habita Eu estou com o no Espírito esconderijo. Santo no momento ruim. Eu estou com o Espírito Santo dentro da igreja. Eu estou com o Espírito Santo fora da igreja. Eu posso estar em qualquer ambiente, mas o ambiente não vai me transformar. Eu que através do que eu tenho dentro de mim, que vou transformar o ambiente. Lógico, tristeza eu vou ficar, chateado eu vou ficar, vontade de chutar bola eu vou ficar, vontade de jogar toalha eu vou ficar, vontade de retroceder eu vou ficar, mas o que não faz com que eu venha cometer tudo isso? O que está dentro de mim. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, glória. Quando eu não tenho força, Ele vai e me ajuda. Quando eu não tenho capacidade de levantar, Ele me levanta. O que você acha? O que vocês acham que faz com que nós vemos para a igreja no dia de chuva, no dia de cansaço, no dia de dor, no dia de angústia, no dia de tribulação? Não é nossa vontade, é o Espírito Santo que nos impulsiona em direção ao propósito. Então nós vemos ser morada dele nessa terra, porque eu tenho a convicção que grandes coisas não vai ficar. Amém, doutor? Doutor, Daniel? Evangelista. Deus é maravilhoso. Vambora. Ó, a Bíblia transforma porque vem a fé. A fé é uma porta, morada do Espírito Santo, que convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Caráter, característica. Vai mudando as suas características externas e internas também. Uns são investimento a curto prazo, a médio prazo e outros a longo prazo. Mas no final das contas vai dar lucro do mesmo jeito. Pastor, quando o cristão na igreja é mansinho, é dócil, aí quando chega no trabalho xinga, espragueja, isso aí precisa ser transformado, né? O caráter precisa ser moldado e lapidado. Né? Mas Deus o transforma. Deus transforma. A gente está em constante transformação, mas Deus transforma. Eu nunca gostei, pastor, de palavrão, mesmo quando era do mundo, sabe? Eu sempre fui uma negra metida, gostava de falar difícil. As pessoas, minhas amigas até falavam, Alessandro, engraçado que você é funkeira, mas você não xinga, não fala com gíria, entendeu? Nunca gostei, né? A maior revelação, é a Bíblia. Eu não gostava muito de palavrão, de falar com gíria, nunca gostei. Então, ó, dentro da igreja, pode ser postura cristã, tem que ter postura cristã, né? Posicionamento. Posicionamento. A pessoa te reconhece por... Sabe, eu falei para a Daniela, teve uma moça que veio de Niterói.
veio no ônibus e tinha uma outra mulher. Ela falou, eu moro em Guarda, tal, faço fisioterapia. Foi, você vai fisioterapia onde? Eu faço lá em Guarda, na igreja. Pô, conheci um moço lá, um pastor abençoado. Pô, eu fiquei boa. Mas sabe o que me chamou a atenção nele? Porque ele me deu um copo de água. A mulher me conheceu por causa de um copo de água. E aquilo ficou gravado nela. Ela disse que foi para a igreja por causa do copo de água. Que ela disse assim, pode ter um monte de cristão ruim, mas eu ainda acredito que tem alguns bons também. E por causa disso, por causa de uma atitude, que parece uma besteira, dar um copo de água para alguém, você pode estar estimulando a pessoa a estar entrando dentro de uma igreja. Ela mudar os conceitos, entendeu? Então, as nossas atitudes demonstram que E a ela gente serve? estava meio de férias. Mas aí agora está indo na igreja, por causa de um copo de água. Amém. Você vê como é que Deus faz as coisas, né? Então, as nossas atitudes revelam o nosso caráter. As fotos dele. Meu Deus, é forte. Tem que anotar essa daí. Tem que anotar essa aí, eu tenho que anotar isso aí, que esse aí vai dar ibope na pregação. É. As nossas, ó, forte. A gente, né, pastor? Quando a Bíblia fala que a gente é cercado, né, de uma tão grande número de testemunha, né, Deus, a gente é, né, observado. Eu creio que lá no meu trabalho, né, pastor, eles estão só me observando, né? Com certeza. Meu comportamento. Eu sou de pouco falar, sabe? Eu não falo muito não, só falo mesmo na igreja, mas lá eu sou quietinha. Bíblia é a maior revelação. Pode chegar, ó, pode ser quem for estiver pregando aqui. Desde uma pessoa com diploma até uma pessoa que tem 2 dentes na boca, zagueiro, atacante, analfa de pai e beta de mãe. A mensagem que tanto um quanto o outro carregam é a mensagem de Deus. E ela é a maior autoridade na igreja. Tanto é que tem um vídeo na internet que o cara estava pregando nos Gideões Missionários. O pastor Napoleão Falcão estava pregando e veio o cara entregar a revelação para ele. Ele na hora corta o cara, fala, irmão, senta aí porque a maior revelação é a Bíblia. Ele corta o cara, não tem revelação. O cara veio e falou, ele falou, não. Para mim não vai dizer nada não, que eu estou na palavra. Não, o Napoleão Falcão, um antigo cara. Ele cortou um cara que queria entregar a revelação para ele na hora da palavra. Ele falou, não, ordem e decência, vai entregar depois da palavra. A maior revelação é a palavra. Então pode chegar um cara aqui e dizer, eis que te digo, não estou desmerecendo quem é usado com isso. Mas se estiver atrapalhando a mensagem, o cara que está tendo a mensagem pode repreender. Porque a maior revelação é a mensagem, é a palavra. Seja quem for que estiver pregando, se tiver, com certeza vai estar na direção, porque a gente não vai botar qualquer um para pregar aqui. Então, está tendo na direção, é a maior mensagem, é a maior revelação. Então o cara chegar e falar para você assim, Alessandro, eu vejo um carro zero na tua mão. Você vai receber, lógico. Mas se alguém profetizar, eu profetizo um carro zero para tu, você pegar, essa daqui foi mais efeito do que essa daí. Essa é a maior revelação. Então nós temos que entender isso, que a maior revelação é a Bíblia, é a palavra, é a mensagem. Não desmerecendo as profecias que tem, que existe. Nós somos pentecostal, nós acreditamos, mas a maior é aquela da Bíblia. Com ordem e decência. Com ordem e decência. Só teve uma igreja que eu congreguei que era danado para fazer isso. Pô, me dava uma agonia, eu saí murmurando, né? Falava tá. Pô, meia hora de 30 minutos de revelação e 10 minutos de mensagem. Não dá. Nada pode ser maior do que a mensagem. Por isso que na nossa igreja deixa 1 hora. Ou então louvor, né, pastor? Louva, coreografia de 5, de louvor, chega na palavra, dá 15 minutos. Não pode. A igreja não vai ser assim. A gente vai dar mais tempo para a mensagem. Mesmo que ele pregue 5 minutos. Não tem problema. Foi o que Deus mandou. Mas a gente vai dar honra a quem honra? Honra a palavra. A Bíblia diz que Deus habita nos meios do louvor, Mas quem é Deus? É o verbo. Então diz que a palavra habita no meio do louvor. Então você prepara o povo com o louvor e coloca a palavra. Maravilha, entendeu? É verdade. Paulo diz assim, eu prefiro falar 5 palavras da minha própria inteligência do que 1000 palavras de língua estranha. Então, o culto é entendimento. Eu tenho que entender para chegar lá fora e praticar. E igual naquele dia, né, pastor, que a Miriam me entregou um manto forte. Ela me entregou sabiamente, né? Depois que acabou o culto, a oração. Eu tirei o chapéu pra ela. ela. Me chamou aqui no missionário, né? Aí me entregou, Deus usou ela. Entendeu? Porque o Deus que te deu a mensagem, você não vai esquecer, você não tem amnésia. Se Deus te deu um manto sobre mim, você vai esperar a mensagem. Depois chega no canto e fala, pô, pastor, não sei o que. Não há necessidade de você
cortar o culto, sabe? Não dá necessidade, sabe? Se for uma emergência, sei lá, não sei, mas não há necessidade não. Principalmente quebrar, cortar a palavra. Não dá. A não ser quem estiver pregando, né? Mas quem está entregando pode, se Deus quem tá descer pregando o rolo, aí pode, pode dar a revelação. Ó, irmão, Deus Não, tá pregando, pode. Né? Aí a gente tem toda a liberdade, né? Ué, senão espera a mensagem acabar e entrega. Ó, irmão, porque também, se imagina se Deus te der 10 revelações. Se eu te deu 10 revelações, tem 11 pessoas na igreja. Você vai ficar prendendo irmão aqui? Chama o cara no canto, ó, quero falar com o Edivaldo, quero falar com o João, com o Antônio, no fim do culto. Aí você chega e fala, João, Deus mostrou isso. João, não precisa ficar dando revelação aqui, prendendo o povo na igreja. Às vezes o cara quer ir embora, tem uma família em casa. Mas a Assembleia não tem essa mania, né? Mas não pode. Tem, né? 10, 11 horas. Pô, não dá, pô. Pelo amor de Deus, ficar prendendo o povo, quem ir embora fala. Você concorda? Não, eu também concordo também. Entendeu? Prende o povo não, tem revelação para entregar, chama no canto, pô. Depois o cara tem que ir embora, sabe? Aí fica aprendendo. Foi que dia? Foi. Vamos lá. Então, a atitude demonstra caráter, tá? Vamos pra outra. Já. Copiou? Já. Tá, a erosão da ortodoxia. Corrupção da fé. Com o caráter humano maculado. No 3. A corrosão da ortodoxia, promovidos pelo progressismo no ensino. Ensino. O cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados, perdem a sua característica. Não por acaso, o apóstolo Paulo acrescenta as práticas do falso cristão. Falso cristão, ó. Meu Deus. Jesus não disse que os verdadeiros adoradores não existe. Existe, é verdade. Ô glória. Existe falso cristão. E a Bíblia vem repleta de... Fala sobre falsas ovelhas, lobos disfarçados de pele de ovelha, não fala? Falsos pastores, Ezequiel fala. A repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, ideologia de gênero, droga, aborto, relativismo moral e etc. e tal. A rebeldia e a ausência genuína da conversão os impedem de alcançar conhecimento da verdade. Por isso, no fim dos tempos, esses mestres e seus seguidores serão objeto de juízo divino. Meu Deus. Vamos lá. Aqui a gente já tinha falado da produção da bolsa, das drogas e tal, a gente já tinha falado. Então está dizendo que os mestres o problema não é somente quem ensina. O problema é quem segue também. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a gente tem que pedir para Deus um dom. Ó. Discernimento do Espírito. Aí você vai discernir quando o Espírito é de Deus, diabo ou homem. Que às vezes é carne. Mas às vezes é espírito diabólico. Dom. O diabo também revela as coisas, né, pastor? O diabo também revela. Dom não é aprovação de conduta. Milagre não é aprovação de conduta. Nossa, é forte, hein, pastor? Milagre não é. O povo estava no deserto. Ó, dom não é aprovação de conduta. Milagre não é aprovação de conduta. O povo estava no deserto. Chovia codorna, sem pena e assada. Pão do céu. Roupa não se gastava. De noite. Não é aprovação de quê? Você falou? Não é aprovação? Conduta. Milagre não é aprovação de conduta. Milagre também não, pastor. Não. Porque às vezes a pessoa tem O cara revela a igreja toda dele. mas ele tá com a vida toda só misericórdia, né? Milagre. Agora, como que eu conheço um verdadeiro cristão?
fruto. Sua conduta fora da igreja. Fora da igreja. Ou seja, seu testemunho. Seu testemunho. Eu glorifico a Deus por ter pessoas como vocês que têm testemunho. Sabe, a nossa igreja não tem ninguém que pode chegar aí fora e falar: Alessandra é caloteira, o Neiro é caloteiro 7-1, Daniele é 7-1. Não tem ninguém que possa falar da nossa conduta aí fora, porque nós temos testemunho. Nós preservamos a nossa característica. Nós preservamos o nosso caráter. Isso daí é fruto. Fruto. Eu só conheço a árvore pelo fruto. Eu não conheço a árvore pelo dom. O único dom que salva é o dom de Deus. Efésios 2, verso 2. Somos salvos mediante a graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. E nem os dons que nós possuímos nos salvam, né, pastor? Não, só o dom de Deus. Só o dom de Deus. A gente tem que ter fruto. O pessoal tem que olhar para a gente e falar: aí vai uma mulher de Deus, aí vai um homem de Deus. Nós temos que ser, isso aqui é muito forte, nós temos que ser isso, ó. Espelho. Um espelho. É muito bom você escutar uma pessoa falar: pô, eu quero ser que nem o senhor, quero ser que nem a senhora. Não é naquele querer ser de inveja, de competição, não. É o querer ser porque viu que você faz alguma coisa produtiva e quer fazer alguma coisa produtiva também. Isso é bom. A gente tem que ter espelho. Sabe? Tem que almejar ser igual, tem que almejar ser parecido. Tem sim. Ah, pastor, mas aí é inveja. Não tem nada de inveja, não. Desejo, pode pagar? Pode. Então por isso que eu não me surpreendo quando já vi tanta coisa. Você crê que vocês também já viram. E não me surpreende nada disso. Pode chegar aqui e fazer um fogo carreira. Pode revelar 10 coisas. Vou continuar na minha. Não vou ficar na minha. Só analisando. Entendeu? Às vezes o irmãozinho não revela, não sabe nada de Bíblia, mas você vai ver a conduta dele aí fora. 10. Verdade. Você vai ver, certa vez tinha um fariseu e tinha um publicano. Estava na porta do templo. Aí o fariseu falou, estava orando: Senhor, obrigado por mim não ser igual aos pecadores. Obrigado por eu dizimar. Obrigado por eu ter uma conduta ilibada. Obrigado por eu jejuar 2 dias da noite. Aí veio o publicano e falou: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. Perdoa minha alma, me ajuda. Aí Jesus diz: quem foi justificado? Foi o publicano. Quando o camarada começa a se exaltar muito, eu faço, eu sou, sai fora. Sai fora que é furado. Olha lá. Final aqui, isso aqui é muito forte. Esse aqui está na minha, só. Auxílio teológico, acho que de você não tem não. Não, só no senhor. Ó, finalmente é importante examinarmos o que nós, intérpretes, trazemos do nosso mundo. Acrescentamos ao texto, primeiro. Temos um compromisso com a inspiração. Não, isso aqui não. Vamos por 2 aqui. Você não vai acrescentar muita coisa. As teorias progressistas, né? Sim. E um detalhe que muitas pessoas falam, principalmente alguns reformadores, não criticando todos, que eu aprendi muita coisa com eles falam a respeito de milagre. Que o milagre hoje em dia não acontece mais. Eu sou pentecostal, porque eu acredito nos dons do Espírito Santo, e acredito no sobrenatural de Deus. Há pessoas que dizem que o dom foi cessado. Eu não acredito. Eu acredito que os dons ainda estão contínuos no nosso meio. A desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, aí ó, homem no centro. Antropocentrismo. Homem como centro. Isso. Homem no centro. Ih, o tempo tá meio estranho mesmo. Tá, pastor, moda faz sol, moda tem que ficar nublado, tá? Ó, vamos para o homem no centro. Hoje à noite eu vou vir toda equipada. Não, tem que vir. Vou botar até cachecol hoje. Eu vim pra Claudinha, pegou o filhastro, tá? Tem que proteger essa jogada, pastor.
protegemos. Ó, egocentrismo. Antropocentrismo. Isso daí produz um homem egocêntrico, seu ego. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. O parâmetro progressista é a reinterpretação das escrituras para satisfazer a concupiscência humana. Ele traz a Bíblia para conseguir fazer com que o seu pecado seja normal. Ele interpreta a Bíblia de acordo com a sua vontade, e não com o que realmente ela quer dizer. Interpreta a Bíblia conforme a sua vontade e não com o que realmente ela quer dizer. Forte. Eu não posso interpretar a Bíblia conforme a minha vontade, mas eu tenho que interpretar a Bíblia conforme ela quer dizer. Então propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social, relativização do pecado, da moral, e da fé bíblica. Assim, o termo progressista refere-se distanciamento do cristianismo bíblico. Deturpação dos valores cristãos. Deturpação, valores cristãos. Valores cristãos. Ô glória. Teísmo aberto. Você é forte. Tá no 2. Teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nesta teologia, Deus é limitado. É o que eu disse lá de heresia. Lembra? Eu nem tinha visto a vida resistindo. Lembra agora? Ou seja, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo, nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão para acontecer depende de ações livres dos homens. Rejeita-se o conceito de presciência de Deus. O que é presciência? A onisciência. Presciência é um dos atributos da onisciência de Deus. Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Antes de acontecer. Nesta heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus. E a autolimitação divina anula a corrupção do gênero humano. Afetando assim a doutrina da providência divina e da prevenção moral do mundo. Logo, embora seus postulantes não reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, não faz sentido orar por Ele. Lê o 3 aí, né? Teologia da demitologização. Em 1958, Rudolf Bultmann propôs um programa de demitologização no texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir o conceito da fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Nesse pensamento, céu e inferno, tentação, demônio e possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos. Até a doutrina da concepção, do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados
os milagres, sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé. Mito. É uma história verídica. É uma história, né? É uma história. Na verdade, ninguém está querendo fazer com que seja diferente. O maior, a maior. Não entendi. Fala. A ideia, né, o objetivo principal de Satanás é fazer com que Deus caia em descrédito. Sim, mas a maior, é verdade, se Deus cair de mas a maior artimanha, isso aí anota isso daí, ó, artimanha, do diabo, é fazer com que você, grava essa, com que você não acredite que ele existe. Se você não acredita no diabo, você automaticamente não acredita em quem? Em Deus. O maior artimanha do diabo é fazer com que você não acredite que ele existe. O camarada aqui está dizendo que a Bíblia só é crível se tirar milagre e os sinais sobrenaturais dela. Ou seja, nós acreditamos no sobrenatural, tanto no nascimento virginal. Eu acredito que Jesus era Deus. Nós acreditamos no nascimento virginal. Agora não acreditamos que Maria permaneceu virgem, né? Que a Bíblia diz que Jesus teve irmãos e irmãs. E a primeira pessoa, ou seja, o presidente da igreja de Jerusalém era o irmão de Jesus chamado Tiago, está em Atos 15. Não foi Pedro, foi Tiago. E o Tiago foi tão importante que, além dele ser o presidente da igreja de Jerusalém, a Bíblia diz que ele não acreditava em Jesus certa feita, queria até colocar Jesus, levar Jesus amarrado. Queria pegar Jesus à força, que acharam que Jesus estava maluco. Mas essa mesma pessoa que achou que Jesus estava maluco, depois teve que reconhecer que Jesus era Deus e teve que assumir a igreja da quem ele achou que ele era maluco. Então, o presidente da igreja de Jerusalém não foi Pedro, foi Tiago, que era irmão de Jesus. Mas não é o mesmo Tiago da Bíblia, não. Pastor? É o mesmo, são vários Tiagos. Esse Tiago da igreja de Jerusalém é o mesmo Tiago da carta de Tiago, mas não era o Tiago apóstolo. Vai falar o que você vai falar. Não, eu queria perguntar para o senhor. Eu já vi alguns pregadores falando, pastor, que Maria, quando concebeu Jesus, tinha 14 anos, não é verdade? Suposições. Ué, mas 14 anos naquela época não... Era? Eu já vi os pregadores falando que diz que José já era adiantado em idade, né? Já era adiantado em idade. Mas... Gente, Tem até uma linha que defende que eu vou esses perguntar irmãos pro de pastor. Jesus eram só pela parte de José, não era de Maria. Não, Maria. Não, era a parte de José, porque ela era... Maria. Eu já vi os pregadores falando Não, que os dois. ela tinha 14 anos quando casou com Mas ela não José. teve só Jesus, ela teve Sim, outros sim, irmãos. sim. Jesus teve outros irmãos e irmãs. Os dois eram da descendência de Davi, Maria e José. Mas por que Deus escolheu um ventre tão novo, pastor, naquela época? Será Mas que é porque todas ela se eram mantinha? assim, a maioria era assim. Gente, Naquele não tempo o pode casamento era arranjado. E normalmente eles casavam entre famílias. Os dois eram de Judá. fazer. Isso aí eu sei, né? Eles eram Belém. Só que ela era Maria de Nazaré, por quê? Porque foi morar em Nazaré, onde Jesus foi. Depois eu vi criado. um estudo sobre isso, mais profundo, né? Aqui, ó, José, Salomão. Eu acho isso interessante, é. Salomão. Vamos ver aqui, eu estou sem a graça dele. Eu vou perguntar para o pastor nele, tirar essa minha dúvida, se Maria tinha 14 anos mesmo. Há quem diga que ela tinha de 12, 14, você pode ver a suposição, né? Mateus, vamos ver aqui, Mateus fala da genealogia de Jesus. Eu gosto, pastor, de estudar sobre a genealogia dos personagens bíblicos. Ó, daqui... Em Mateus, na genealogia, se você for ver, é a única genealogia que exalta a mulher.
Mateus. Eu As não sabia. outras você não exalta. É? No meio do som. Nem Mateus. passe, você só fala assim, fulano, Salmo. filho de fulano, neto de fulano, bisneto. Não exalta a mulher, isso fala. Salmo. Vai te exaltar. Mateus, né? Betseba, a mulher de Urias, Salmo. Raabe, Ruth e Maria. Depois eu vou ver. Pensa. Em Mateus, se não falha a memória, fala da. Fala de Maria. E Lucas fala de José. De José. Entendeu? Mas os dois são da linhagem de Judá, de Davi. Jesus, ele é da descendência de Davi, tanto por José quanto por Maria. Lá no livro de Ruth, Mateus no fala último. José. Lá no livro Mateus de José? Entendeu? Maria, esposa de José. Maria, fala de José. Mateus? Mateus que relata. Lucas que fala de Maria. Fala que ela... Lá no último finalzinho do livro de Ruth, o pastor fala assim, e Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi gerou a descendência de Jesus. Sim. Jesus teve uma pessoa na sua descendência. A gente tem que estudar sobre genealogia, é importante isso. Prostituta, gentia. Aqui, Mateus genealogia de 1,16. E Jacó gerou José, marido de Maria. Tá. Não, Dani, Mateus, né? Mateus agora que relata. Eu acho importante, pastor, nós estudarmos a genealogia, né? Eu acho. Eu já Mas isso aí só em seminário, né? Porque a gente aprende, né? Né, Dani? Só em seminário, né? Eu estudei essa parte. Eu acho tão bonito uma pessoa sabe falar genealogia, né? Então, Jesus está lá em Lucas 4, 5. É muito importante a gente saber disso, a gente que prega, a gente que né? Mas de tanto descendente de pai quanto descendente de mãe, Jesus é da linhagem de Davi. Você pode falar isso? Não, com certeza. Maria, ou Miriam, que era o nome dela. Então quer dizer que entra na genealogia de Jesus, é prostituta e gentia? Prostituta era Raabe, né? Gentia. Gentia, Ruth. E sem contar alguns reis que eram malucos, né? Salomão, que se foi idólatra. Davi. Há quem se diga, alguns pregadores, que Salomão não foi. Aí no Salomão porque ele se envolveu com muitas mulheres, né? Fala Deus de José. Adorou porque tinha muitas mulheres, né? Porque 700 esposas e 300 concubinas, 1000 mulheres. Como é que pode? Um homem se. Jesus. Aí Lucas que fala de José. Lucas fala de José, então Lucas, José, Mateus e Maria. É bom a gente se ater para isso, a gente que prega. Então, Mateus e Maria, Eu falo José. pra gente assim, Vou botar aqui já. essa genealogia de Mateus. Vai fazer uma pregação. Mas tu sabe todas? Todas, né? De Mateus, tudo. Não, só o. Ó. É bom saber. Porque teve uma vez que eu fui me chamaram para levar uma palavra no grupo de mulheres, aí eu peguei. Aí falando assim, qual das mulheres você quer ser, né? Ter de experiência. Tipo as mulheres que aparecem na genealogia de Jesus, mas por exemplo, Betseba não é mencionado, não Betseba, é a esposa de Urias na coisa. Ou a filha de Abraão, por exemplo, que nem é mencionada, é lá embaixo que fala lá. Ela não tá na genealogia. Não, tá não. Aí foi onde. Aí tem Betseba também, adultério. Genealogia de Jesus. O primeiro filho de Betseba morreu. Mas o segundo, a Bíblia diz Mas que a o Bíblia amor. não Mas menciona você pode ela. aplicar na vida do povo. Na genealogia não menciona o nome dela, não. Só fala que foi aquela Urias. que foi a esposa de Urias. Aí, é muito Quer sério. dizer, nenhum nome menciona, né? Não. Mas Deus usou a linhagem dela para gerar. Salomão. Refutando o ensino progressista. Reafirmando a autoridade bíblica. Está acabando. Em refutação ao ensino progressista. É indispensável. O que foi? Frio. Viu? Pô, Jesus, É misericórdia. indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal, plenária e inerrante da Bíblia. É aquilo que eu disse. A Bíblia é a nossa fé de prática e de vida. Qual foi o autor da Bíblia? Deus. Agora teve mais de 40 escritores, de diferentes nacionalidades, diferentes personalidades, diferentes profissões, diferentes graus intelectuais. Então, isso aí. Olha lá. Aí vem validar o princípio da sola escritura.
Tipo, a igreja católica acredita na tradição da igreja, está acima da palavra. Nós, como somos protestantes, nós acreditamos na sola escritura. Eu falei isso em uma aula dessa daí. Falou, sim. Semana passada. Semana passada. O Senhor deu até o significado da... Sola escritura. São 5. Sola escritura, sola fide, sola graça, sola Jesus e sola Deus. Meu Deus, falando até o quê? Você é o quê? Espanhol, castelhano, latim, é? Falar mais ou menos, escrever que complica. Instruindo a reforma, que estabelece a Bíblia como única regra, infalível e autoridade final de fé e prática, é o que eu falei. Nessa direção, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelo homem por causa do contexto da pesada tradição romana da Idade Média. Armínio, olha o Armínio aqui, ó. Armínio, esse cara aqui é importante para a teologia. Armínio, agora. Arminianismo, por sua vez, alertava que a perfeição das escrituras é solapada quando sua verdade é negada ou reinterpretada. Aí tem os arminianistas e os calvinistas. Ó. Isso aqui não está aqui no programa. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, Deus já escolheu. Predestinação. Predestinação. Arminianismo diz que o livre-arbítrio, eu escolho se eu vou ser salvo ou se eu não vou ser salvo. Eu tenho um livre poder de... Não, se eu posso escolher entre a salvação ou não. Nós estamos aqui escolhendo salvação. Nós acreditamos no livre-arbítrio. Não tem esse negócio de uma vez salvo para sempre. O calvinismo, os calvinistas, presbiteriano, tem uma outra vez que eu esqueci o nome, acreditam na predestinação. O que é a predestinação? Deus escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Aqui Deus te dá o poder de escolher. Aqui Deus que escolhe. Então, nós somos nesse arminianos. sentido, não tem por que eu ficar me renunciando, não fazer nada disso. Não sei se eu vou ser salvo ou não. Então a gente é arminianista. Eu sou assembleia, eu sou da Igreja Tabernacular, nós somos arminianos. Nós acreditamos no livre-arbítrio, que o homem tem escolha entre permanecer na presença ou ficar longe dela. Nós acreditamos que nós temos poder de escolher sobre as nossas atitudes, lembrando que as consequências delas chegarão, às vezes mais rápido, às vezes mais demorado, mas nós não poderemos escapar dela. Arminianismo, então vamos lá. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acreditar, colocar e tirar a coisa humana, aquele texto de Apocalipse que se leu. Leu 2 e a Daniel leu 3 para a gente terminar. Leu 2 aí para a gente dar lição. Ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Eita, agora! Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. Meu Deus, é forte. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas, segundo Timóteo 4:2. Em vista